Olá, estamos iniciando aqui mais um culto Igreja Confinada. Quero dizer a todos, vocês são muito bem-vindos. Hoje, dia 22 de junho do ano de 2020. Hoje é o 96º dia de confinamento. E essa semana nós tivemos aí algumas alegrias e algumas dificuldades. Quero começar pelas alegrias. Hoje estamos comemorando o aniversário de 113 anos da Convenção Batista Brasileira, essa importante convenção que faz tão bem ao reino de Deus aqui na nossa nação brasileira, envolvida em projetos de expansão do reino de Deus através das agências missionárias que são as igrejas. Deus abençoe e fortaleça toda a diretoria da Convenção Batista Brasileira, na pessoa do pastor Fausto Vasconcelos, o atual presidente da convenção. Deus abençoe. Quero ainda dizer que estamos comemorando o 5º ano de um grupo chamado Clube dos Servos. Esse grupo é um grupo através do WhatsApp, onde alguns pastores ali têm sido abençoados com uma interação riquíssima. Eu sou um deles, sou um pastor jovem que tenho aprendido, que tenho sido ali orientado e tenho sido abençoado com a vida de tantos homens de Deus. Quero destacar o nosso presidente desse grupo, que é o pastor Paulo Soria. Nós brincamos que ele é o bispo. Por quê? Porque tem muita experiência, tem uma bagagem muito grande relativa ao evangelho, implantador de várias igrejas aí na França. Então, grande capelão, grande homem de Deus, pastor Paulo Soria, e tantos outros amigos que eu pude construir nesse grupo, que hoje estávamos ali meditando sobre as dificuldades e as aflições de compartilhar a palavra de Deus neste momento de pandemia. 2 alegrias eu compartilhei: 113 anos da Convenção Batista Brasileira e 5 anos de um grupo chamado Clube dos Servos. Quero compartilhar algumas dificuldades. Nós temos aí o nosso amigo e irmão José Marcelino, internado pela Covid. Está bem melhor de saúde, a igreja tem orado, mas nos trouxe grande preocupação a sua internação. Graças a Deus, as notícias de hoje são de que ele já respira melhor e nós continuaremos orando pela sua esposa também. A Simone se encontra ali em quarentena nesse período. Quero destacar o segundo momento de muita preocupação, pela vida da nossa querida Alexandra. O apelido dela é Fia, então ela é cunhada da Raquel, que a Raquel nos trouxe a notícia hoje de que ela já está melhor também, internada pela Covid. E eu quero te mostrar um testemunho de um amigo, o presidente dos Homens Batistas do Amazonas. Olha lá, índio, você aí internado, e os Homens Batistas do Amazonas tiveram o presidente deles também internado. O Luzinaldo Colares vai dar um testemunho para nós nesse momento. Escute. Na tarde de hoje, mais pacientes receberam alta médica aqui no Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes. O hospital encaminha para os seus últimos dias de funcionamento e também rumo ao número 600 de pacientes recuperados. Esses pacientes compartilham histórias, vivências e até mesmo saudades. Como veremos aqui hoje, alguns deles, inclusive, encontraram uma nova família. Eu penso que essa harmonia com as pessoas, ela aumenta a autoestima da gente e a gente com isso acaba se considerando um vencedor. Então isso eleva a gente a pensar positivo
e acreditar na vida, acreditar numa família e saber que aqui, né, eu tive, né, muito apoio de todos, né, para mim eu ganhei uma família, desde o que limpa o chão até os médicos, realmente merece toda a nossa gratidão. Olá, pastor Richard, graça e paz. Eu, como presidente Zóio Batista do Amazonas, quero externar minha gratidão a todos os homens batistas, a todo o povo de Deus, a todas as famílias que intercederam por mim, pela minha família, e também pelos irmãos que estão passando por esta dificuldade, que hoje dependem da oração dos irmãos, nossas orações, na verdade. Então, pastor, eu só tenho, neste momento, a agradecer. Acho que a minha palavra maior nesta hora seria gratidão. Gratidão pelo povo de Deus em todo o Brasil. Agradecido mesmo, porque foi um momento muito ruim que eu passei. Apesar de não ser muitos dias internado, mas até na UTI estive. Passei por essa experiência. Mas Jesus me tirou de lá. Ele me tirou graças ao clamor do povo de Deus, graças à oração dos seus servos, dos justos que clamam. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente. Fica o meu agradecimento a todos os irmãos, servos de Deus, homens batistas do Brasil. Obrigado, pastor Richard. Que bênção, né? Poder ouvir esse testemunho, poder se alegrar com o irmão Luzinaldo e poder ver a sua recuperação. Assim, nós cremos que você, José Marcelino, você, Alexandra, e tantos outros mais que estão nesse momento, de repente, no hospital, ouvindo a nossa mensagem, vocês também podem ter Deus atuando na vida de vocês. Estamos orando e continuaremos assim orando. Deus abençoe a sua vida. Vamos ter agora uma ministração sobre milagre que o Juninho vai trazer para nós. Milagre de saúde. E logo depois teremos aí a bela exposição da mensagem musical através da vida do ministro Silas. Estamos multiplicados e nunca, jamais encerrados. A paz a todos os irmãos, espero que todos que estão assistindo esse culto estejam bem. E hoje analisaremos o segundo milagre que é mencionado no livro de João. Dos 7 milagres, da série dos 7 milagres mencionados no Evangelho de João, o quarto Evangelho, analisaremos hoje o segundo milagre, ao qual está no capítulo 4 de João, dos versículos 43 ao 54, que o subtítulo, na verdade o título da passagem é Jesus cura o filho de um oficial. Vem analisar comigo. Verso 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Que 2 dias são esses? Se você acompanhar o capítulo 4 de João, você vai ver que lá no início, ele teve uma conversa com a mulher samaritana, ao qual depois o evangelho chegou até Samaria e através da mulher, e Jesus ficou alguns dias ali com ele. Se você ver também na versão Almeida, esse versículo 43, ele inicia assim: depois de 2 dias ali, não depois daqueles 2 dias. Então, complementando, depois de 2 dias ali, ele partiu para a Galileia. Ali aonde? Ali em Samaria, junto com os samaritanos e o evangelho chegando até os samaritanos. Versículo 44. Entre parênteses, Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Então, antes ali de chegar na Galileia, tem aquela passagem ao qual encontramos em Lucas 4, em Marcos 6 e também em Mateus 13, de Jesus na sua própria terra. Aonde? Em Nazaré, onde ele fala ao povo de Nazaré, aqueles que perguntam, mas não é esse o filho do carpinteiro ou o carpinteiro?
o filho de José, e onde Jesus ele pega os escritos de Isaías e diz que ele é o Filho de Deus, aquele que libertaria os cativos, quebraria as correntes, libertaria os presos, e afirma a todos aqueles de Nazaré que o profeta não tem honra na sua terra. Então, é esse o momento em qual encontra essa passagem. Ele, a partir do momento onde ele chega na Galileia, era depois desse momento dele sair de Nazaré. Então ele sai da sua terra natal, ao qual ele passou, e falou e teve aquela conversa com o povo de Nazaré, e vai para a Galileia. Versículo 45. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Então, vamos entender. No primeiro vídeo, no vídeo de antes, Jesus estava em Caná da Galileia e fez o seu primeiro milagre, o primeiro milagre mesmo de Jesus, mas ele fez apenas para os discípulos verem. Então ele teve todo um particípio, então ele teve toda uma ida, um andar, ele teve até na festa da Páscoa, ele teve em Jerusalém, fez alguns milagres, aí teve em Samaria e apresentou o evangelho aos samaritanos e alguns receberam, e ele teve em Nazaré, onde não foi bem recebido, e chegou até a Galileia, onde ele foi bem recebido pelos galileus, porque viam os milagres que ele fazia. Então, não foi que nem na terra natal dele, ele foi bem recebido pelos galileus. Versículo 46. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho, como eu mencionei, o seu primeiro milagre lá no casamento e tudo. Continuando, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Um oficial do rei. Não fala qual era a profissão exata desse oficial do rei, o que ele fazia profissionalmente, mas sabemos que ele era um oficial direto do rei, é isso que o texto nos aponta. E apontando isso, o rei daquela região é o rei Herodes. Que Herodes é esse? Temos muitos Herodes na Bíblia, mas qual Herodes é esse? Para podermos entender, o rei Herodes daquela região e daquele certo momento é aquele mesmo ao qual pede para a cabeça de João Batista ser decapitada e o qual roubou a mulher do seu irmão. Esse era o rei Herodes. E esse oficial do rei, esse ao qual trabalhava para o rei, era oficial desse próprio rei. Só para entendermos. Cujo filho estava doente em Cafarnaum. Mais um parêntese. Cafarnaum era uma cidade ao qual ela era ao nível do mar, ao nível do lago, ao nível das águas. Caná da Galileia era uma região montanhosa. Ela vivia numa região montanhosa, era em cima das montanhas. E a diferença entre Caná da Galileia até Cafarnaum era de 30 quilômetros, mais ou menos, a diferença dessas cidades. Versículo 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Para termos uma ideia, o povo estava comentando sobre Jesus, sobre aquele que tinha operado milagres em Jerusalém, o recebeu bem por causa de seus milagres, daquilo tudo que ele mostrava, das curas, dos sinais ao qual Jesus apresentava. E por isso, onde Jesus passava, ele chamava a multidão. Até mesmo ele em Nazaré, vemos que quando o povo não recebe ele bem e tenta atacar ele vai embora em meio a uma multidão. Sendo uma multidão o recebendo bem ou mal, ele sempre atrás dele tinha uma multidão. Em todos os locais que ele ia, tinha uma multidão. E nisso começa a gerar cochichos, comentários, e acabou chegando até o ouvido desse oficial que Jesus estava naquele local ao qual ele estava, ali em Caná da Galileia. Então ele vai até Jesus e pede que Jesus cure seu filho que está doente. E que ele desça lá da região montanhosa de Caná da Galileia e vá para Cafarnaum, lá embaixo, para que cure o seu filho.
Porém, olha o que Jesus fala no versículo 48. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Por quê? Porque Jesus, até quando ele esteve em Jerusalém, teve muitas pessoas que tiveram uma fé artificial. Queriam saber só de Jesus pelos milagres que ele fazia, comentavam, estavam de olhos totalmente abertos, estavam espantados, estavam maravilhados, mas não numa forma de entender quem era realmente Jesus, que ele era o Filho de Deus, ou no caso do livro de João, que entendesse que ele era o próprio Deus, que ele tinha o poder de Deus. Então, Jesus, ele põe à prova todo o povo, ele avança ao povo falando que se eles não vissem o milagre, eles não creriam, e é uma verdade. Tem muita gente que não crê se não vê milagre, ou só quer Deus por causa dos milagres, e prova o coração do oficial do rei, querendo saber qual a verdadeira intenção do oficial do rei, se era só pela necessidade ou porque ele cria realmente em Jesus. Então, versículo 49, o oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Ele responde de uma forma ao qual ele entende. Ele chama: Senhor, vem. Ele entende que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não está apenas atrás do milagre. Ele entende que ele é dependente de Jesus. Ele entende nas maravilhas de Jesus. E ele entende que Jesus é o Filho de Deus. E que ele tem o poder de Deus e ele é Deus. Versículo 50. Jesus respondeu: Pode ir. O seu filho continuará vivo. Apenas um falar de Jesus. Esse é o poder de Deus. Apenas um falar. Ele toca na doença e faz com que haja vida. Aquele que está lutando pela vida tem vida. Ele muda o quadro do menino, falando literalmente de uma doença. Não estou falando do espiritual no caso, mas Jesus, só não falar, ele muda também o espiritual. E essa é a maior virtude, a graça. Mas nesse momento, estou falando fisicamente. Jesus mostra que é Deus apenas no falar. Mais uma vez, ele não operou o milagre tocando, mandando fazer isso. Ele apenas falou a palavra de Deus, a voz de Deus. Essa palavra cura. Essa palavra é de vida. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Versículo 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Ele saiu lá de Caná da Galiléia e desceu até Cafarnaum. Porém, ele encontrou seus servos no caminho, não foi nem na casa dele. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Olha, ele demorou um dia. Não sei se o texto não fala se ele parou em algum lugar, o que ele fez ou se a caminhada foi longa. Só diz que ele demorou um dia para chegar. E encontrou seus servos, nem tinha chegado. Encontrou seus servos e eles disseram: a 1h da tarde. No texto original, significa a 7ª hora, ou às 7 horas da tarde. Porém, no nosso calendário, nas nossas horas, seriam a 1h da tarde. Na deles, a 7ª hora. Na nossa, a 1h da tarde. No dia anterior. Ele demorou. Ele deve ter ido fazer alguns seus afazeres, o seu trabalho. Não sabemos o porquê ele estava em Caná da Galiléia, se ele morava em Cafarnaum. Mas ele deve ter ido fazer seu trabalho e depois voltado para casa, porque ele confiou em Jesus. Porém, ele queria ter convicção de que horas. Se foi realmente no exato momento em que Jesus disse. E olha o que diz o versículo 53. Então o pai percebeu que aquela foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Todo mundo da sua casa viu o que o homem testemunhou. Ele testemunhou das maravilhas que Jesus fez. De que Jesus é o Senhor. De que a palavra de Deus é a palavra. Eu quero falar algo rápido. Talvez, se eu falar algo de mim, se eu ficar comentando de mim, da minha vida, de tudo que acontece comigo ou de outras pessoas, de muita coisa não vai ter proveito. Mas a palavra de Deus, ela é a essência. Ela tem palavra de vida. É isso que mostrou. Jesus tem palavras de vida. Por isso eu falo somente da Bíblia. Se nós vemos as pregações do pastor Richard, é da palavra. Se nós vemos do André,
é da palavra. Do Sidney é da palavra. Eu tento ao máximo falar da palavra de Deus. O Marcelino da palavra. Estou dando exemplos de pessoas da Igreja Batista em Vila Ema que focam na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Ela tem cura, ela tem vida. Versículo 54 para encerrarmos. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. Não está falando que é o segundo milagre de Jesus. Está falando que é o segundo milagre que ele proveu depois que ele veio lá da Judéia até a Galiléia. Ele deve ter provido algum milagre entre vindo de Samaria e passando por Nazaré e chegando lá. Ele deve não estar mencionado. Mas esse é o segundo milagre ao qual Deus operou. Que Deus abençoe a todos e que Deus fale ao seu coração. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. O mesmo para sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes de tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre,
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu